Em Apocalipse 6, do versículo 1 ao 17 está escrito: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, vírus, e foi-lhe dado uma coroa, coronavírus. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Acredito que esteja determinado a implantar a nova ordem mundial. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho, a cor do sangue. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. Pandemia da Covid-19. E fazer que os homens se matassem uns aos outros, devido à quarentena forçada e consequente falta de alimentos. E lhe foi dada uma grande espada, o poder militar através da lei marcial, onde o governo usa a força militar para reprimir o povo. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Isto provavelmente se deu devido ao reset financeiro e à implantação da marca da besta, sem a qual ninguém poderia comprar nem vender, sem falar que só poderia comprar um pouco de comida de cada vez, devido à escassez. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto, isto é, a sepultura. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, guerras, pela fome, pouco alimento, por pragas, coronavírus, e por meio dos animais selvagens da terra, devido muitos fugirem para os montes e lugares distantes, sem a devida preparação. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Certamente são todos que morreram em Cristo até agora. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, que representa conforto, paz, descanso, justiça, mansidão, etc. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles, porque nesses dias, muitos que estão aqui na terra, ainda estarão pregando a verdadeira palavra, e isto não agradará ao povo do sistema mundano. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. Provavelmente devido à entrada em atividade do vulcão de Yellowstone nos Estados Unidos, ou um ataque com bomba atômica. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, por causa da fumaça que os encobria. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Seriam os pedaços de rochas incandescentes ou meteoros e meteoritos vindos do espaço, talvez por causa de Nibiru. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Isto dá a entender que seja uma alteração no eixo da terra devido ao grande impacto. Então os reis da terra, os governantes, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, os Illuminatis, os banqueiros, os donos de grandes empresas, e os bandidos chefões, todos os homens, quer escravos, empregados e funcionários, quer livres, os autônomos, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, isto é, nos bunkers e abrigos fortificados.
Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Isto é, de Deus o Pai e de seu Filho, o nosso Salvador. Pois chegou o grande dia da ira deles. O juízo final. Ponto e vírgula. E quem poderá suportar? Isto é, encarar este dia com consciência tranquila, sem medo ou temor, pois se até entre os crentes tem quem duvida de sua salvação, imagine os mundanos. Esteja preparado, converta-se de seus pecados e procure seguir uma vida condizente com o Evangelho.